Que maravilha, né? Muito bom dia a todos e a todas nesse nosso primeiro encontro. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Com muita satisfação que acolhemos a todos e a todas, para que a gente possa aqui discutir um pouquinho nesta manhã sobre o nosso projeto educacional para Casinhas nesse ano de 2019, certo? Então, para iniciar, né, após esse momento de a gente imergir sobre esses alunos que nós temos, né, sobre essas preciosidades que estarão nas nossas mãos, sobre nossos cuidados, sobre nossos ensinamentos, para que a gente possa refletir o quanto nós, enquanto professores, enquanto agentes da educação, somos essenciais nessa transformação. E aí, antes, eu queria que vocês pudessem observar, certo? É um videozinho amador que eu trago aqui para a gente começar as nossas discussões. Eu pedi autorização à família, eu estava lá no Face, e de repente eu vi o vídeo, e eu disse, quanta coisa dá para a gente aprender com esse vídeo, quanta reflexão dá para a gente fazer com esse vídeo. E aí eu entrei em contato com a mãe, a partir de Marinaldo, e ela disse, não, pode exibir. E eu queria que vocês atentassem a todos os detalhes. Ele é muito curto, mas ele traz uma reflexão tão profunda que eu queria que vocês percebessem. Pode soltar mais. Tem áudio, viu? Retorna, por favor. E aí? O quê? Eu vou sair e E aí? eu não quero usar. Olha aí, Domingão. E tu não vai beber mais não, é? Hein? O menino comendo vaca. Cadê? Traz aqui pra mim ver. O menino está comendo o leite da vaca. Que pinguço! E aí? E tu vai comer o quê? O quê? Vai exibir de Eu novo. vou sair Só um minutinho, Marcos. e Deu para entender a princípio? Deu uma cortada aí, que deu esse desfoque aí, irmão. Vamos sentar de novo. Tenta aí, Marcos, por favor. Atenta, vem E comigo. aí? eu não quero usar. Olha aí, Domingão. E tu não vai beber mais não, é? Hein? O menino comendo vaca. Cadê? Traz aqui pra mim ver. O menino está comendo o leite da vaca. Que pinguço! E aí? Pode parar. Deu para entender? Esse vídeo é de uma mãe aqui de perto. E quando eu vi, eu fiquei chocado. Vocês viram o que de fato aconteceu. Ela tinha preparado uma mamadeira com leite para ele e ele se recusou a tomar o leite. Disse, não vou tomar. E aí o celular, já era objeto conhecido dele, ele foi à procura desse celular. Todos entenderam que tem um sonzinho depois de uma pergunta dele. Ou seja, ele foi pesquisar. Ele não sabia escrever. A primeira pronúncia dele, ele esqueceu uma palavra. Ele colocou menino comendo vaca. Não foi? Aí na segunda ele, menino comendo leite de vaca. E aí apareceu alguma coisa. Como o vídeo deu um desfoque, quando apareceu era o quê? Um menino supostamente tomando leite da vaca. E ele fez, eca, que nojo. São os nossos alunos, minha gente. Nós não podíamos começar uma discussão se não trouxéssemos para essa reflexão. Recebemos aqui 2 anos. Quanto conhecimento não foi demonstrado por essa criança?
Estamos preparados para lidar com essas crianças nas nossas salas? Antigamente, tem que fazer isso, tudo bem, mas a criança foi com um dispositivo, que era saber, aqui eu tenho informação, aqui eu tenho conhecimento, aqui eu vou entender para que isso serve. E aí a criança foi, e aí se recusou, porque tinha um nojo da vaca, porque o leite vinha da vaca. Mas ela confirmou que estão indo. Algo que deve ter sido muito tardio nos nossos momentos lá, quando crianças. E são essas, minha gente, as nossas crianças que iremos receber nas nossas escolas. Com muito conhecimento, com uma quantidade de situações que vão nos surpreender. E aí a gente disse, sentamos com a equipe da secretaria, nesse mês de janeiro, esses dias que antecederam a esse encontro aqui hoje, em que vamos fincar a nossa proposta? De que lado ou como iremos orientar os nossos trabalhos? Porque aí, daqui a pouco, Salma vai trazer uma situação de BNCC, que ela está vindo não só como um documento, mas como algo que nos transforma em prática e ações. E aí a gente disse, vamos fazer o quê? Vamos pensar. E aí trouxemos essa grande lâmpada para simbolizar o conhecimento que precisamos ter diariamente para lidar com essas crianças. E aí trouxemos essa grande lâmpada como uma luz que clareia nossas vidas. Porque o conhecimento, ele nos ilumina. Porque a partir dele, não mudamos apenas a nossa história, mas construímos histórias e tornamos elas vivas nas nossas memórias e no nosso entorno. Então, essa lâmpada que a gente traz com o inovar, ela vem para a gente refletir sobre quais práticas, quais ações precisamos nós desenvolvermos para lidarmos com esses alunos que chegam às nossas escolas. Alguns cheios de perspectivas, cheios de esperanças. Lembro-me bem, Jaqueline que está aqui, quando aqui fui coordenador, que a gente chegou e disse, vamos fazer um projeto aqui de lixão, e a gente foi visitar o lixão ali do nosso município, e depois Jaqueline, líder lá com os alunos, com a ajuda dos outros, e apoio dos professores e equipe, foi palestrar em escolas vizinhas aqui, da Jaqueline. E aí, inesquecível. E aí, coisas simples, quando a gente vem e diz como iremos fazer, e por que iremos fazer, e por que é preciso fazer, a gente transforma. Eu acho que é isso que faz com que a gente fique mais motivado. É quando o professor olha para a gente e enxerga o potencial. Jaqueline, cheguei no lugar que eu vou falar, mas Jaqueline, né? Bem, primeiramente, bom dia. Para quem me conhece agora, todo mundo já conhece, eu sou Jaqueline, ex-aluna aqui da Escola São Luís. E é até bom, já que Júnior me deu a palavra, se eu nunca agradeci aos professores, aos meus amigos professores, eu acho que esse é o momento mais ideal, já que acabei reencontrando tantos aqui. Muito obrigada. De coração, muito obrigada, porque foi cada apoio, cada vez que acreditaram, como o Gil mesmo falou, de um lixão surgiu a minha primeira palestra e eu descobri que eu era muito capaz do que eu realmente me propunha fazer até aquele momento. E daquele momento até o fim do ensino médio, aconteceram tantas coisas maravilhosas na minha vida, tanto como aluna do São Luís, quanto como aluna da EREM 23, as pessoas que passaram por mim, por Aline, que a gente estuda junto há muito tempo, e foram grandes professores, grandes mestres para nós. Mas principalmente, quem sou eu para dar um conselho, ou quem sou eu para falar alguma coisa, né, para vocês que estão aí há tanto tempo? Mas se tem uma coisa que por experiência própria eu posso dizer, ajudem os seus alunos. Não só na sala de aula, aquela coisa fixa, ensinando as disciplinas, mas principalmente ajudem a eles acreditando neles. Porque eu já ouvi, foi bastante chocante para mim, mas eu já ouvi de um profissional
você, assim, meu sonho é medicina na área de pediatria. E eu já cheguei a ouvir, talvez, uma licenciatura você consiga. Agora, medicina, direito, engenharia. Foi uma coisa que mexeu bastante comigo, mas eu posso dizer que isso me fortaleceu. Porque eu agradeço a essa pessoa que me falou isso. Realmente eu consegui, e eu estou muito feliz justamente por ter conseguido, porque só nós duas sabemos o sufoco, e os nossos amigos, o sufoco que foi nos inscrever em um SISU que não estava pegando, encarar mais 2 dias para frente, tentar, mas conseguimos a nossa vaga. Estamos aí, prestes a ingressar na universidade, dia 11 de março, em uma federal. Então eu realmente agradeço. E principalmente, como o Gil falou, como é pegar uma criança tão tecnológica assim, uma criança que praticamente, que a gente sabe que hoje em dia vive em um celular, e trazer ela para o mundo dos livros. Porque eu falo que eu sou da época que ainda o livro era a sensação. E eu posso dizer que essa minha amiga aqui foi a pessoa que me ensinou a ler. Mas em que sentido? No sentido de pegar um livro, abrir o livro e ter gosto de ler. Sabe? Pegar um livro e ver naquela história um mundo novo. Então eu sou muito grata a ela por isso. Foi um pouco tarde, foi no primeiro ano que eu comecei a gostar. Mas foi graças a ela que no terceiro eu já tinha lido vários livros. Inclusive um que eu estou terminando agora há pouco, que é de Jean-Jacques Rousseau, Emílio, que é justamente voltado para essa área da pedagogia, né? O como você consegue educar uma criança de 0 a 5 anos, uma criança de 7 a tantos anos, porque eu acho que conhecimento para você adquirir não tem idade, ou qualquer outro tipo de conhecimento. Então, cada um de nós, só nós sabemos o tanto que foi estudar em uma escola integral, chegar em casa e ainda ter que estudar um pouco mais, sabendo que tinha gente que estava estudando 8 horas, afinco, só focado em Enem, e você tem que dar conta dos trabalhos da escola, você tem que chegar em casa, você tem que estudar. Mas eu posso dizer que foi gratificante, que a gente tem que abdicar de umas coisas para conseguir outras, e eu acho que foi isso que a gente fez. E como eu falei para a Elisângela, tem uma parte da música de Elis Regina que ela fala que viver é melhor que sonhar. Eu tenho os meus sonhos, mas eu estou vivendo cada momento intensamente e eu estou muito feliz por isso. Eu vivi cada problema de acordo com a minha idade. E eu estou muito feliz por isso, por ter passado tudo que eu passei. Então você que é professor, não pare de incentivar seu aluno. O seu aluno pode falar que ele quer ser astronauta. Fale que ele pode. E que se ele puder também, podem ir à lua juntos. Sonhar nunca é demais, gente. Incentive, sempre incentive. Mesmo que você ache que seja impossível, mas não deixe transparecer isso. Porque você pode achar que só porque o aluno é pequeno, aquilo não vai mexer com ele. Mas pode mexer sim. Tanto positivamente, como aconteceu comigo, quanto negativamente e ele acabar desistindo. Então é isso que eu falo. Como aluna que fui de muitos professores aqui, nunca parem de incentivar seus alunos. Isso é o que verdadeiramente importa para a gente. Muito mais do que uma disciplina passada. Obrigada. Como nos enche de alegria, né? Às vezes a felicidade é tão grande que ela escorre pelos nossos olhos. E aí, é nisso que nós acreditamos, pessoal. Nessas transformações que precisam verdadeiramente acontecer diariamente no chão das nossas escolas. É esse pensar, é esse repensar sobre as nossas ações, sobre o quanto elas impactam mudança na vida dos nossos alunos. Vocês estarão recebendo aí na quarta-feira, muitos já conhecem, já sabem o histórico daqueles alunos, e quando eles chegarem, muitas emoções vão vir nas nossas mentes. Será que algumas vão, eita, de novo ele aqui? Será que a gente vai, eita, vai ser meu ano de dor de cabeça?
como será que vai? Como será que vamos reagir a esse reencontro? O que é que esse período de recesso trouxe para esses alunos? Que mudança estamos propostos a enfrentarmos com esses alunos? Até que ponto iremos com eles para que eles possam seguirem firmes e possam se encherem desses conhecimentos, dessas injeções de ânimo? Quando Jaqueline coloca aqui, talvez ele é tão pequenininho, a gente acha que uma palavra ou outra ele não vai guardar, mas ele guarda. Mas ele guarda, desde a creche, desde a pré-escola, ele vai guardando. E ele vai moldando. E um dia aquilo pode ser ou superação ou decepção. Não é? Muito vai depender da interação que ele vai ter com aquela situação. Então, pessoal, o que nós vamos propor, o que nós estamos propondo, não é uma ruptura brusca com aquele padrão que nós temos de educação, mas é algo que nos faça refletir sobre como de fato a escola deve estar atenta e desenvolver seu trabalho para essas pessoas que são múltiplas na nossa sociedade, para esses saberes que eles já trazem, que eles têm de mundo, de vida, de experiência, juntarem-se aos propósitos das escolas e que a gente junto transforme essas histórias. É nisso que nós acreditamos. Não é? Hoje, se nós colocarmos os nossos alunos apenas para copiar de uma página de um livro para um caderno, que tipo de conhecimento está sendo ali trabalhado? Hoje, levar algo onde a gente não entenda ou não dê os porquês, as respostas dos tantos porquês, não vai impactar a mudança e transformação. Às vezes a gente trabalha histórias lá de longe e quando pergunta qual é o nome do seu pai e da sua mãe completo, é Mané e Josefa. Às vezes eles não lembram nem a própria data de nascimento. Façam isso, professores, nos anos finais. Procurem lá. Quem aqui sabe a data do seu nascimento? Vai aparecer quem não sabe. Qual é o nome dos seus avós? Vai aparecer muitos que não saberão. Então, se eu não conheço a minha história, com que ela foi firmada e fincada, como é que eu vou me interessar pelas histórias de outros? Então, o que nós estamos propondo é esse tipo de reflexão. É esse tipo de ação. Isso aqui vai impactar o quê? Eu, nas minhas experiências de formadores aí por outros municípios, eu tive a oportunidade de conhecer um professor que ele transformou o bairro lá de Recife apenas usando aula de artes. E aí as pessoas tinham as suas casas todas lá, a tinta, ninguém sabe nem a era que tinha lá, pintados. E aí era aquela coisa feia, suja, mas para as pessoas ali já era natural. Elas não mais percebiam, aquilo para elas era normal, era natural. E aí ele fez um projeto, foi até aquela marca de tintas Souvenir e conseguiu, dentro da sala de aula, trabalhar a arte visual com esses alunos. E eles conseguiram essa tinta e fizeram colorido no bairro. E as pessoas não mudaram só as tintas de suas casas, elas mudaram suas mentes. Elas passaram a compreender-se e elas passaram a enxergar potencialidades antes não vistas. Por quê, minha gente? Porque talvez hoje chegar com um mosaico para um aluno e dizer: vamos pintar esse mosaico na aula de arte. Qual é a mudança que o mosaico impactará naquela situação? Se muitos veem realidades e não conseguem se perceberem. Quem aqui de vocês, nas últimas postagens, principalmente desde o ano passado para cá, com esse momento presidencial, quem aqui de vocês não acompanham trágicas situações lá no Facebook? São compartilhamentos de coisas que as pessoas nem sabem que estão compartilhando.
Eu vi uma foto no Face que me abalou muito. E colocaram a lama, a água e o fogo. 3 eventos impactantes tivemos no nosso país. Quantas pessoas foram cobertas por lama? E aí, de quem de fato foi a responsabilidade? De quem de fato é a responsabilidade? Quantas pessoas não foram ceifadas pela água? E agora pelo fogo? E quantos discursos a gente não vê lá? Pessoas porque não tinham o mesmo time, não torciam para o mesmo time, fizeram uma enxurrada de comentários negativos. Mas são seres humanos, estão sendo formados dentro das nossas escolas. Pessoas que não têm a mesma ideologia partidária, desejando mortes. Pessoas que poderiam lá passar na rua, viu que aquele perto daquela saída de água tem lá um saco de lixo que poderia tirar, vai lá e coloca. E aí depois tudo invade, depois tudo inunda. E aí, minha gente, o que é de fato a educação? O que é que de fato precisamos fazer? Seria apenas pegar algo que é formal, isso aqui é sintaxe, a gente vai estudar porque a sintaxe serve para isso, para aquilo outro? Ou seriam porque as pessoas pudessem ponderar e a partir dali assumir o que de fato elas têm de convicção? Porque se o nosso conhecimento não for para transformar, ele fica apenas guardado na caixinha. Porque a gente nunca vai saber para que é aquela fórmula de segundo grau, não, da equação de segundo grau. Porque tem tantas coisas que a gente estuda que a gente precisa significá-las. E aí, é nisso que nós acreditamos. Nessa educação que transforma. E para que isso aconteça é preciso inovarmos. Como eu disse, historicamente no Brasil, estamos com um currículo que é legal, é lei. Nenhuma escola do território brasileiro, nenhuma, pode se negar esse novo currículo. Nem as particulares. Elas precisam seguir. Porque após a consolidação de uma base, emergiu um currículo. E agora, nas ciências, o que é para ser trabalhado dentro do chão da Escola São Luís, é para ser trabalhado dentro do chão de uma escola lá do Amazonas. As formas de abordar são particulares. Como a gente vai direcionar para o real, para o contexto ao qual a escola está inserida, isso é característica de cada professor, de cada prática, mas não pode ser mais negado. E isso precisa impactar mudanças, porque não é apenas um emaranhado de proposições que ali devem estar, mas de condutas, mas de comportamentos, mas de ações. Então, professores, precisamos enxergar de fato essa realidade que está sobre nós. Enxergarmos essas crianças com tamanhas habilidades. E muitas vezes, quando a gente fala em inovar, a gente acha que a gente vai ter que ter um aparato tecnológico muito forte para isso. Quem foi que disse? Quem foi que disse que eu não posso trabalhar racismo a partir de um fragmento de uma novela que meu aluno assiste? Quem foi que disse que eu não posso perceber a opinião do que é certo e errado em algumas condutas que talvez passem lá no Big Brother? O que nós não podemos é desvincular essa realidade que é vivida, sentida por cada um de nossos alunos nas nossas ações diárias. É isso que nós queremos. É nisto que nós acreditamos. No potencial de cada um e de cada uma que aqui está. Porque nós temos um múltiplo conhecimento. Quantas pessoas aqui não são de áreas de exatas, de humanas, das letras, da pedagogia? Quantos profissionais não temos? Precisamos nos unirmos para termos várias Jaquelines. Eu liguei para Basílio e disse: Basílio, nos últimos 5 anos,
Quantos alunos da Era em João 23 foram para as universidades públicas? Eu falo pública não para desmerecer as particulares, mas pública pelo ato de que antes eram mais para pessoas que estavam mais em colégios, né, mais qualificados, com mais recursos. E aí Basílio me disse, nos últimos 50 anos, nos últimos 5 anos, mandamos 56 alunos para as universidades públicas. Fora a grande demanda que nós temos nas nossas particulares. E aí eu fiz uma outra pergunta e pedi para a Jacilene fazer um levantamento. Jacilene, nos últimos 5 anos, como é que está a matrícula de Casinhas? E eu acho que essa resposta cada um professor, cada profissional aqui sabe. Cada um aqui deve lembrar, eita, quando eu entrei no município, eu enfrentei turmas com X. Ah, quando eu assumi uma gestão, eu tinha tantos alunos. E aí eu digo para vocês em números, nós finalizamos 2018 com 12.735 estudantes na rede de Casinhas, apenas. E aí eu, na reunião de gestores, eu disse, quem acha, quem lembra, São Luís já teve uma matrícula praticamente dessa. São Luís já teve 2.000 alunos, que foi relatado na reunião de gestores. Nós estamos com 2.735. Estamos não. Estávamos o ano passado. E aí eu pedi para a Jacilene também fazer um levantamento para mim. Nos últimos 5 anos, quantos alunos deixaram as nossas escolas? E aí eu acredito que vocês, professores e professoras, quando voltarem na próxima quarta-feira, vocês vão ver alunos e vocês já vão prever. Esse aqui vai até maio. Esse aqui talvez chegue até depois do meio do ano. Sim ou não? Vocês vão conhecerem realidades. Vocês vão conhecerem comportamentos. E aí vocês vão entender esses comportamentos. Alguns vão se consolidarem. Ah, eu disse que até maio, está vendo aí, em março já desistiu. E aí os secretários de escola ficam lá. Coloca o nome no diário. Não vamos colocar agora não. Só vou colocar o nome no diário depois de 1 mês, 2, para ver quem de fato fica. E aí, minha gente? Se a escola é esse espaço de transformação, se a escola é esse espaço que possibilita a cada ser que ali está, criar e construir esperanças, criar e construir perspectivas, o que de fato faz? Ele colocar o pé, estar diante de você e depois ele largar. O que é que, já pararam para pensar, o que é que passa na mente desse aluno? Quantos conselhos talvez não são dados? Alguns talvez aceitos, outros não. E aí, já pararam e refletiram? Esses meninos que ficam para trás, que não vão para as escolas, onde é que nós encontramos eles, na maioria das vezes? Lembrem-se desses alunos que já passaram por vocês. Lembrem-se daqueles que não estão, ou que deixaram a escola. Que rumo eles tiveram? Lembrem-se disso. Reflitam sobre isso. Pensem. Se eles saem por algum motivo, ou por falta dele. Para onde eles vão? Isso é preciso ser refletido. E aí eu digo, o que faz uma criancinha de 2 anos chegar e a gente interferir naquela formação, e a gente contribuir naquela formação, e ela tentar seguir rumos que levem a um caminho próspero? E o que faz muitas vezes há alunos que preferem, porque diz que a vida do tirar as coisas sem permissão, dar uma roupa bacana, ou talvez dar uma moto, mas que não tem prazo de validade. Quantos alunos aqui, principalmente quando eu falo, eu não me refiro só para professores de anos finais. Quantos alunos de nosso município não deixaram a escola para trás, não se fincaram em outros objetivos,
e hoje não se fazem mais parte, não fazem mais parte desse nosso plano. Quantos? Não foram poucos. E pensar em uma educação que impacte transformação é não ignorar isso que está sob nossos olhos diariamente. É não ignorar que aquele menino não quer copiar e como eu vou fazer para que ele preste atenção nas minhas aulas e faça aquilo que lhe é solicitado. É compreender e buscar Deus, é inovar na ação para que a gente consiga a transformação. E aí eu digo, será que todos os nossos alunos aprendem da mesma maneira? Será que nossos alunos todos compreendem aquilo que é dito de forma igualitária? Lembro aqui que nem precisei, mas Jaqueline fez referência à amiga e disse: no primeiro ano ela me ensinou a ler livros. Eu acredito que quando Jaqueline disse isso, não é que ela tenha aprendido a ler lá no primeiro ano, mas é compreender uma nova visão de leitura por uma colega de sala. É perceber que aquela situação pode propiciar potencialidades. E é nisso que temos que nos agarrar. Agarrar, ter esperança, mas buscar com que as nossas ações possam concretizar essas esperanças. Tá certo? Então, para que a gente possa dar seguimento à parte mais informal, ou formal, melhor dizendo, sobre o nosso calendário e tantas outras situações, eu gostaria de chamar o pessoal todinho da Secretaria de Educação, fazer a apresentação aqui da equipe e depois das equipes gestoras das escolas, para que a gente possa nos conhecer ainda mais, né, sobre o pessoal aqui de trás, Carla, Maricela, Arnaldo, todos venham aqui para frente, a equipe, porque abarcar uma missão como essa é preciso colaboração. Abraçar uma missão como essa é preciso parcerias. É preciso somar várias crenças, vários talentos, para que possam unir-se e contribuir com o fazer do professor. E eu acho que ficou algumas interrogações na cabeça de vocês e vocês não quiseram perguntar. Mas quando a Nicleia veio aqui como aluno, deu algumas interrogações assim em vocês.